Olá, meu povo, bem-vindos ao canal Comentando sobre Futebol. Quando falamos de seleções europeias, pensamos logo em França, Alemanha, Itália, mas hoje não iremos falar dessas seleções, mas sim das seleções da região dos Balcãs. Seguindo a ordem alfabética, vamos começar falando da Albânia. A seleção da Albânia foi criada em 1930, mas somente em 1946 jogou sua primeira partida oficial, contra a Iugoslávia, onde perdeu por 3-2. A Albânia está naquele seleto grupo de seleções que nunca se classificaram para uma Copa do Mundo, sendo que disputa constantemente as eliminatórias desde 1982. E na Eurocopa sua melhor colocação foi um 18º lugar em 2016. Do atual elenco da Albânia podemos destacar o zagueiro Kumbula da Roma e o atacante Broja, do Chelsea. E na história em geral, Lorik Cana disputou 93 jogos e é o jogador que mais disputou com a camisa da seleção albanesa. E Erjan Bogdani é o maior artilheiro da seleção com 18 gols marcados. A maior vitória da seleção da Albânia foi um 6-1 no Chipre, em 2009. E sua maior derrota foi um sonoro 12-0 da Hungria, em 1950. E atualmente a Albânia se encontra na posição 66 do ranking da FIFA. E a posição mais alta da Albânia no ranking foi um 22º lugar. Ah, e vale a curiosidade, recentemente a seleção albanesa anunciou Silvinho, ex-técnico do Corinthians, para comandar a seleção. A Nations League já tem dono. A próxima seleção que vamos falar vai ser a Bósnia. Antes de ser realmente fundada, ela representava a seleção da Iugoslávia, como grande parte das seleções que vão aparecer nesse vídeo. Seus jogadores representavam a Iugoslávia desde 1920, mas em 1992 a sua confederação de futebol foi fundada, depois da separação da Iugoslávia. A sua primeira partida na sua história foi em 92 contra a Albânia, e a Bósnia perdeu de 2-0. A Bósnia nunca se classificou para uma Eurocopa, mas classificou para a Copa de 2014. Ficou apenas na fase de grupos? Ficou, mas conseguiu ganhar do Irã. Do atual elenco podemos destacar os atacantes Demirovic e Dzeko. Na história, Dzeko é o jogador que mais vezes jogou partidas pela seleção, 126 vezes, até a data de gravação desse vídeo, e também é o maior artilheiro da seleção, com 66 gols e contando. A sua maior vitória foi em 2012, quando venceu da seleção do Liechtenstein por 8-1, e sua pior derrota foi um 5-0 da Argentina. E os amigos do Edin Dzeko se encontram atualmente na posição 57 do ranking da FIFA, e a sua melhor colocação foi um 13º lugar em 2013. A próxima seleção é a Bulgária. A seleção da Bulgária foi fundada em 1922, e 2 anos depois fez a sua estreia no futebol, quando tomaram de 6-0 da Áustria. Começaram com o pé direito, hein? A Bulgária já participou de 7 edições de Copa do Mundo, e a sua melhor campanha foi na Copa de 94, onde ficou em 4º lugar, sendo liderada pela lenda Stoichkov. Enquanto em Eurocopas participou de apenas 2 edições e nunca passou da fase de grupos. Da atual seleção búlgara temos como destaques o volante Ilya Gruev, do Werder Bremen, e o atacante Kirill Despodov, do Ludogorets. No geral, Dimitar Berbatov é o maior artilheiro da seleção com 48 gols, e Stilian Petrov é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção com 106 aparições. A sua maior vitória foi um 10-0 na seleção de Gana, e sua maior derrota foi um 13-0 para a seleção da Espanha. Atualmente a Bulgária está na posição 71 do ranking da FIFA, e sua posição mais alta foi um 8º lugar em 1995. Seguindo a ordem, vamos falar do nosso algoz, Croácia. Há controvérsia sobre a estreia oficial da sua seleção, já que houve várias estreias. Contra a Suíça em 1940, durante a Segunda Guerra, numa vitória por 4-0, e muitos anos depois, após se separar da Iugoslávia, estreou como atual Croácia contra os Estados Unidos e venceu por 2-1 lá em 1990. Não há dúvidas que a Croácia é a melhor seleção dos Balcãs. Afinal, a Croácia começou conseguindo o 3º lugar na Copa de 98. Nas Copas seguintes, não conseguiu passar da fase de grupos. Mas em 2018 as coisas mudaram. A seleção liderada por Modric, junto com Rakitic, Rebic e outros it aí, conseguiu um histórico 2º lugar, perdendo apenas para a França na final. Em 2022, a Croácia novamente ficou no pódio, dessa vez em 3º lugar. E vocês sabem muito bem por que ela passou, né? Petkovic, cara. Na Eurocopa o máximo que conseguiu alcançar foi as quartas de final em 2008. Muitos se destacam na atual seleção, mas se fosse para citar 2, podemos citar o meia Luka Modric e o zagueiro... Peraí, tá errado isso aqui. Eles traduziram Guardiola pra Guardiola, cara. Pelo amor de Deus, eu não... Por que corretor? Muitos se destacam na atual seleção, mas se fosse para citar 2, podemos citar o meia Luka Modric e o zagueiro Gvardiol, do Leipzig. Ambos destaques na Copa do Mundo. Fora também o goleiro Livakovic, mas eu não quero falar sobre isso.
O craque Luka Modric é o jogador que mais atuou com a camisa da seleção, com 162 jogos. E Davor Suker é o maior artilheiro da seleção com 45 gols. A sua maior goleada foi um 10-0 em San Marino, e sua maior derrota foi um 6-0 contra a Espanha. Atualmente a Croácia está em 7º lugar no ranking da FIFA, e a sua posição mais alta foi um 3º lugar em 99. Então é isso aí, galera. Essa foi a parte 1 do vídeo. A parte 2 vai sair em breve, não deve demorar muito, eu acho. Mas eu espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu e falou!